Hoje a gente vai falar sobre firmware de impressora 3D e dando um foco maior no Klipper. Várias pessoas vêm me pedir o que é o Klipper, porque encontram vídeos no YouTube de instalação e tudo mais, mas não entendem o que é e como realmente funciona. Então o foco desse vídeo ele vai ser o Klipper, mas para você entender o que é o Klipper, eu vou te explicar o que é o firmware de uma impressora 3D e o que é o Marlin também, para que você consiga entender o que é o Klipper. Esse vídeo ele é um vídeo que está sendo retirado do nosso curso Mestres da Impressão 3D. Ele é um dos primeiros vídeos que a gente fala sobre o Klipper. E depois desse vídeo, nos próximos vídeos, né, a gente faz toda a parte de instalação. Então a gente começa esse vídeo de uma forma mais simples. Eu não abordo aqui exemplos muito técnicos. Então eu vou fazer uma abordagem, digamos assim, um pouco mais leiga, para que qualquer pessoa que assista esse vídeo consiga entender o que de fato é o Klipper. E aí dentro do curso, nas próximas aulas a gente começa a entrar na parte de instalação e aí sim a gente entra em toda a parte de configuração também. Lembrando que o curso Mestre da Impressão 3D é o único curso hoje que te ensina fatiador, montagem, manutenção de impressoras e também sobre os firmwares Klipper e Marlin. Então, existem várias pessoas vendendo curso por aí, mas é somente de fatiador. A maioria deles nem sequer entendem o que é o firmware de uma impressora. Então, nosso curso hoje é o mais completo e o único que aborda tudo isso dentro do mesmo curso. Antes de eu explicar para vocês o que é o Klipper, eu vou explicar para vocês, para quem não sabe, de uma forma mais leiga, como eu já falei para vocês, para que todos entendam, o que é o firmware de uma impressora 3D. O firmware de uma impressora 3D é simplesmente aquilo que faz ela funcionar. Se você não tem o firmware hoje numa impressora 3D, se você tirar o firmware, o que vai acontecer? A impressora ela vai ligar a parte do hardware, mas ela não vai mais se movimentar, não vai mais fazer nada, o painel vai apagar todas as letras que tem ali, vai ficar somente uma cor no painel. Um exemplo bastante prático, eu acho que eu poderia citar o exemplo de uma pessoa morta. Então a pessoa morreu, ela não tem mais aquilo que faz ela ser uma pessoa, de fato, quando ela está viva, que é conversar, movimentar um braço, pensar, enfim. Então o firmware de uma impressora 3D, entendemos que é desta forma também. Se você não tem o firmware de uma impressora 3D, você não tem nada, você só tem as peças dela, as peças mecânicas e eletrônicas que não vão te servir para muita coisa. Se a gente pega hoje uma impressora zerada, sem firmware, a gente pega o firmware, edita as informações dentro dele e coloca, olha, essa impressora ela tem aquele modelo de placa, tem aquele modelo de painel, tem a mesa que tem 200 milímetros de largura, por exemplo, tem aquele sensor no hot end, e quando a gente sobe esse firmware, passa esse firmware para a impressora vai apresentar essas informações no painel, por exemplo. Você vai pelo painel e vai conseguir fazer a movimentação da impressora. Tudo que você consegue ler e interpretar no painel da impressora é o firmware que te apresenta isso. E quando você tem uma peça que você fatia, você exporta essa peça em um formato G-Code. O formato G-Code, se você abrir ele com bloco de notas, você vai ver que é um monte de números e letras dentro. Então é como se fossem coordenadas de um GPS hoje, por exemplo. O firmware de uma impressora 3D é como se eu pegasse, por exemplo, um amigo meu mandou coordenadas para mim ir até uma cidade vizinha. Então eu vou pegar aquelas coordenadas, vou interpretar elas e vou traçar um caminho até aquela cidade e vou me deslocar até lá. Basicamente isso que o firmware faz. Ele pega esse G-Code, traz essa informação para o processador vai, juntamente com o firmware da impressora, interpretar aquele G-Code, aquelas coordenadas que tem, e vai mandar, por exemplo, para fazer um cubinho, o eixo X se mover 20 milímetros na velocidade que você setou dentro do teu fatiador. É isso que o firmware de uma impressora 3D faz. E existem vários firmwares hoje, mas eu vou citar os dois mais utilizados, que é o Marlin e o Klipper. O mais utilizado hoje é o Marlin. O Marlin ele é um firmware que foi desenvolvido em 2011 para placas de 8 bits na época.
Em meados de 2019 saiu o firmware Marlin 2.0, que ele tem várias informações a mais e recursos a mais que fazem a tua máquina imprimir melhor, imprimir mais suave, com drivers mais novos, de forma melhorada. Só que aí, juntamente com esse lançamento do Marlin 2.0, aquelas placas de 8 bits que a gente tinha lá de 2011, o processador dela começava a ficar sobrecarregado com tanta informação, porque afinal o Marlin 2.0 é mais pesado, vamos por assim dizer. As placas 32 bits, pelo processador ser 32 bits, ela consegue pegar essas informações do Marlin 2.0 e aproveitar tudo aquilo que você coloca dentro. Então você ativa os recursos que tiver que ativar, e um processador 32 bits tem processamento para conseguir fazer aquilo. Se a gente pega placas lá de 2011, por exemplo, a Ramps 1.4 com Arduino Mega 2560 hoje, e a gente coloca o Marlin 2.0, dependendo daquilo que a gente ativa e dos recursos que a gente utiliza, você vai imprimir às vezes um G-Code que ele é muito grande, uma peça muito grande, com muitos detalhes. A máquina pode até travar, por exemplo, e não vai funcionar muito bem por falta de processamento. Só que o Marlin ele ainda não evoluiu em algumas coisas. Por exemplo, não é possível na impressora você colocar hoje uma Ender que tem Marlin, vamos supor, né? Uma Ender hoje de nova, ela já tem placas 32 bits, tá? Então já podemos dizer que ela já tem, né? Já vem de fábrica o Marlin mais atualizado que tem. Só que ela não tem ainda, por exemplo, uma opção de você imprimir via Wi-Fi. Para os slicers você consegue estar configurando tua impressora na Wi-Fi, e quando você fatia, você manda imprimir direto por dentro dele. Ele vai pegar o G-Code, vai enviar para a impressora e a impressora vai imprimir. Só que o Marlin não tem essa função. Até tem alguma coisa, tá? Assim, mas não se desenvolveu e não funciona muito bem. Vamos dizer assim que não é usado hoje a parte de Wi-Fi no Marlin. Não tem também a parte de você colocar uma câmera. Eu quero colocar uma câmera USB para me acompanhar as impressões remotamente no Marlin. Não tem. Você não consegue fazer. E aí entra o Klipper. O Klipper ele foi desenvolvido, se eu não me engano, tá, em 2016. Mas ele se popularizou nos últimos 2, 3 anos. E qual que é as vantagens do Klipper hoje? São muitas. Eu vou citar algumas aqui para vocês. Mas a principal delas que eu vejo em questão de facilidade de impressão, não estou falando de qualidade de impressão, daqui a pouco já chego no quesito de qualidade de impressão. Então, a questão de facilidade de impressão, o Klipper, você consegue estar colocando, configurando o Wi-Fi. Então, pelo teu fatiador, você manda o arquivo direto para a impressora, você consegue estar colocando uma câmera para acompanhar a impressão, por exemplo. Só que o Klipper ele tem uma desvantagem. Você não consegue pegar uma Ender que tem a placa 32 bits, por exemplo, e rodar o Klipper direto nela. E isso acontece por um simples motivo. O Marlin, a gente faz a gravação do próprio firmware diretamente na placa da impressora. Mas o Klipper, ele não é instalado diretamente na placa. Ele tem que rodar em cima de um sistema operacional. E aí você vai precisar de um computador 64 bits para estar instalando esse sistema operacional, como eu já vou falar daqui a pouco para vocês. O sistema operacional que executa, né, que está por trás do Klipper, é o Linux. Então, quando a gente pega, que daqui a pouco eu já vou falar para vocês, por exemplo, alguns módulos da MKS, ele já disponibiliza um Linux pronto, com o Klipper funcionando, com os painéis deles funcionando, tudo certinho. Só que às vezes, quando você tem que instalar em um computador ou notebook, você tem que fazer a instalação do Linux e em cima rodar o Klipper. Só que juntamente com essa desvantagem, digamos assim, vem a maior vantagem de todas, que é o seguinte: como o Klipper ele está rodando em cima de um sistema operacional que está em um computador 64 bits, a gente consegue aproveitar aquelas placas lá de 2011, 2012, no caso as Ramps, com o Arduino Mega, utilizando todos os recursos do Klipper, porque afinal ele está rodando no computador, ele não está rodando na placa da impressora. Então você conecta ele na impressora, esse computador que está rodando o Klipper, via cabo USB,
E a placa da tua impressora ela vai ser como se fosse somente uma escrava, que vai só receber informações que o Klipper processou e enviou para ela. Então a gente consegue aproveitar todos os recursos que tem, mesmo com placas muito antigas nas impressoras. Mas não precisa ser um computador, pode ser um computador ou notebook velho se você tiver, novo, enfim. Eu digo velho porque tem muitos notebooks velhos que, se você instalar o Windows hoje, por exemplo, ele fica muito fraco. E o Klipper, ele utiliza, se pegar um notebook velho, por exemplo, ele ocupa relativamente pouco processamento. Acaba que te atende muito bem. Então você pode pegar um computador, um notebook velho, mas tem hoje algumas placas de impressora 3D, por exemplo, a Manta M4P, M5P, M8P, que já vem um processador 64 bits para você instalar o Klipper diretamente na placa da impressora. Mas se você tem uma Ender, não precisa você colocar uma Manta. Você pode usar um computador ou notebook, ou o que fica mais em conta é você utilizar, por exemplo, um Raspberry Pi para instalar o Klipper, ou esses módulos aqui, que é como se fosse, a grosso modo falando, tá? Dentro do curso a gente tem uma aula sobre placas de impressoras. E lá dentro eu entro em questões técnicas, eu explico melhor isso. A gente vai trazer alguma coisa para o YouTube também. Então nos próximos vídeos eu vou falar melhor disso para vocês. Então não vou entrar em termos tão técnicos, tá? Mas essas plaquinhas aqui que a MKS tem, que chama de MKS Pi, tem a BTT Pi também, que é essa outra placa aqui, ela é como se fosse pegado o Raspberry Pi e feito uma versão mais light, economizando componentes, de forma que fica mais barato. Então essa placa da BTT, por exemplo, você consegue em promoção hoje, né? Então, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, talvez esse valor não vai mais estar. Mas hoje, esse valor fica até 170, 180 reais. Então, é o que fica mais em conta hoje para você instalar o Klipper. Detalhe, tem algumas TV Box, inclusive, que dá para instalar o Klipper também. Se você procurar no YouTube, aí vai ter alguns tutoriais. Eu peguei uma, mas as TV Box mais novas que eu peguei, ela vem com um tipo de bloqueio e eu não tive muito tempo para trabalhar em cima, de forma que, por hora, eu deixei sem fazer a instalação. Quando eu tiver tempo, eu vou ver se eu consigo estar fazendo. Por exemplo, vou comprar uma TV Box para instalar o Klipper. Não recomendo, tá? Se você tem, você pode tentar instalar. Às vezes vai funcionar, às vezes não, porque tem tipos de TV Box que tem bloqueios dentro. Entendemos que o Klipper, por ele ser mais pesado, ele precisa de um computador externo, seja qualquer um dos modelos que eu passei para vocês. Aí você vai e coloca do lado da sua impressora esse computador e liga ele na placa da impressora via cabo USB. Então você tem o Klipper instalado separado da placa da impressora, se comunicando com a placa da impressora. Em resumo, você tem o Klipper instalado na tua impressora. Você tem as vantagens, né, algumas de imprimir direto do fatiador pelo Wi-Fi, por exemplo. Você tem um acesso web. Então você está vendo o teu videozinho no YouTube, por exemplo, você vai lá, clica na nova guia, lá no seu navegador, você digita o IP da sua impressora, você tem todas as configurações. O Marlin, quando você muda uma configuração da sua impressora, você precisa compilar novamente o firmware, colocar num cartão de memória, no caso de placas 32 bits, ligar a placa para que ela pegue esse novo firmware. O Klipper, você faz isso a qualquer momento e às vezes não demora 30 segundos para você fazer uma alteração. Você edita um arquivo de texto, lá dentro muda a informação que você quiser, salva, reinicia a placa, já está com as informações novas. E detalhe, eu acho que um dos mais importantes, né, do Klipper, apesar de ele ter dezenas de vantagens em relação ao Marlin, eu estou citando 2 ou 3 só para você entender. Às vezes no Marlin, um cubinho de calibração saiu a 50 milímetros por segundo, ele saiu com essas vibrações aqui. O Klipper, você pode colocar um acelerômetro. O acelerômetro ele faz uma leitura das vibrações da impressora e às vezes você vai conseguir imprimir a 80 milímetros por segundo com qualidade melhor do que você imprimir a 40, a 30 no Marlin, porque ele corrige essas vibrações. Com o acelerômetro você conecta na impressora, manda alguns comandos através do Klipper e ele te dá, por exemplo, qual a aceleração máxima que você pode usar na sua impressora. No Marlin a gente tem que fazer isso manualmente através de testes.
é muito difícil. Então por isso que o Clipper está evoluindo, né? Está sendo tão popular hoje. E outro detalhe importante também é o seguinte, que logo que eu comecei na impressão 3D, isso faz acho que uns 8, 9 anos, tinha algumas impressões que a gente fazia com placa Ramps, né, 1.4 com Arduino Mega, com os drivers mais simples, tipo A4988, DRV8825, que a gente tinha que, às vezes, até fazer uns esquemas assim, até porque a parte mecânica da impressora não era muito boa, tá? Então hoje, provavelmente, se tiver uma impressora que tem uma mecânica boa, nem precisa fazer isso. Mas dependendo da velocidade que a gente usava, ela dava um chill, uma vibração nos rolamentos da impressora. Às vezes a gente desviava certas velocidades, digamos assim. Então às vezes a 70 milímetros por segundo a máquina fazia mais barulho do que a 90. Por que isso? Por causa da frequência de trabalho do motor de passo. Então no Clipper, quando você tem o acelerômetro, ele testa inclusive a frequência que o teu motor está trabalhando. Apesar de que hoje no Clipper com driver, não só no Clipper, né, mas até no Marlin mesmo com driver TMC, aí esses problemas na maior parte eles já são resolvidos. Mas o Clipper também tem essa função de conseguir fazer a leitura até da frequência dos motores para ajustar a configuração. Ele vai te dar a melhor configuração. Vai falar para você, olha, essa máquina tem capacidade para trabalhar até 3 a 4 ou a 5, 6, enfim. Seja o valor que seja de aceleração. Quando a gente tem o Marlin, como eu mencionei para vocês antes, esses valores a gente tem que descobrir manualmente através de testes, tá? Principalmente dos cubinhos de calibração, né? Esse vídeo, eu espero que vocês consigam ter entendido. Eu vou trazer mais vídeos do Clipper. Provavelmente nos próximos vídeos aí a gente fala sobre tipos de placa que você pode instalar, talvez até como a gente faz a instalação. Eu não estou conseguindo trazer os vídeos aqui para o YouTube com tanta frequência porque eu estou na gravação do curso. Então a minha dedicação, pelo menos até o final do ano, aí, vai ser ao curso, que é para ter mais de 200 a 250 aulas. No final a gente vai montar 1 ou 2 modelos de impressora lá dentro. Quem puder, né, e for adquirir o curso vai estar ganhando muito com isso. Quem não puder e não quiser, me acompanhe aqui no YouTube, tem nosso grupo do WhatsApp aqui embaixo também. E a gente vai estar sempre trazendo conteúdo para vocês. Agradeço vocês por assistirem esse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha no nosso vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.